Bom, é uma satisfação enorme receber vocês neste painel, que tem o objetivo de discutir o alumínio em transição, desafios e soluções para uma indústria de baixo carbono, promovido pela CNI aqui na COP. Meu nome é Janaína Donas, eu sou presidente executiva da Associação Brasileira do Alumínio e hoje eu vou ter a honra de moderar essa discussão com especialistas profundamente envolvidos na transformação da cadeia do alumínio no Brasil. Nós estamos diante de um momento extremamente decisivo para o nosso setor. Ele não só é considerado um material essencial, estratégico para a transição energética, por estar presentes em vários produtos e soluções, inclusive do setor elétrico. Ele está nos painéis solares, nas linhas de transmissões, nos veículos, independente da motorização, sejam eles elétricos ou a base de que eles chamam flex, na infraestrutura, embalagens, em uma série de segmentos consumidores que são igualmente importantes para a nossa indústria, incluindo bens de consumo e maquinário. Mas a gente está falando de um setor que é também um setor energointensivo, como muitos conhecem, é um setor considerado hard to abate, porque grande parte da sua produção precisa de energia. E esse é um dos grandes gargalos e também oportunidades reais para que a gente possa acelerar a transição no nosso país. Então, para isso, a gente está aqui com ilustres convidados e eu queria começar, talvez, Paulo. Competitividade e ambiente regulatório. Você é um grande parceiro da indústria na nossa agenda de discussão por uma energia competitiva. O setor ele é eletrointensivo, depende de um ambiente regulador estável, transparente, que reduza custos estruturais do setor. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua perspectiva, quais são os nossos maiores desafios e oportunidades em termos regulatórios, institucionais, que você considera essencial para que a nossa indústria possa não só viabilizar, ajudar o país na concretização desse esforço de transição energética, mas que esse esforço ele seja, ao mesmo tempo, competitivo e sustentável. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no debate com pessoas tão relevantes para o universo do alumínio, da mineração, da energia, mas principalmente para o universo do país. Acho, Janaína, que a COP tem sido uma oportunidade extraordinária da gente refletir sobre aprendizados e responder perguntas. A grande pergunta é: o que a gente quer da nossa energia? É como quando você vai fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem, fazer a mala da viagem. Antes de fazer a mala da viagem, eu tenho que saber se eu vou esquiar ou se eu vou para a praia. E a COP nos faz pensar onde é que a gente quer ir com o planeta, né? A gente quer um planeta que, ao mesmo tempo, enfrente a questão climática, que ela é dramática. Nós estamos vendo isso aqui no dia a dia, com os eventos climáticos extremos, né? As chuvas no Rio Grande do Sul, o ciclone no Paraná, o calor, né, que ameaça cidades como Belém. E, ao mesmo tempo, a gente lida com a grande questão global e, dentro de cada país, da desigualdade, do desenvolvimento. Né? Um mundo que precisa se desenvolver, oferecer condição de vida melhor às pessoas e elas precisam consumir mais energia. Então, aqui nós estamos refletindo sobre o que nós queremos. E o grande aprendizado é que o Brasil pode ser o país da energia limpa e barata. E nesse cenário do mundo atual, a gente pode oferecer produtos verdes e competitivos para o mundo. Quer dizer, agora, nessa geopolítica de hoje, pós-guerra da Ucrânia, movimento dos Estados Unidos, a questão da competitividade e da segurança do abastecimento, ela se tornou muito importante. O Brasil é um país confiável, parceiro, que pode oferecer produtos competitivos para o mundo. Alumínio, por exemplo, a gente produz alumínio com emissão que chega a ser 1/4
da emissão de outros países e podemos ir além. Quer dizer, não há sentido em produzir alumínio em determinadas regiões do mundo. O sentido é comprar alumínio competitivo brasileiro, alumínio verde. E nós aqui temos que avançar nessas cadeias produtivas. Então, chegando na essência da sua pergunta, nós estamos caminhando nessa direção da energia limpa e barata para produzir aqui produtos verdes e competitivos? Não, infelizmente não. Infelizmente, a discussão da energia está capturada por um conjunto de outros interesses. É como quem está arrumando uma mala de viagem e bota um gorro de esqui e uma sunga de natação na mesma mala. Nós estamos querendo fazer muita coisa. Nós estamos querendo atender o interesse da geração de carvão, que é cara e emite, ao mesmo tempo que a gente tem um discurso de energia limpa e barata. Nós estamos olhando o interesse da cadeia da energia como se ela fosse o final, o objetivo final. Quando ela não é, ela é um meio para o desenvolvimento do país. Então, as discussões sobre energia no Brasil, nós da indústria precisamos nos aproximar dessa discussão para balançar ela. Recentemente, o Congresso aprovou um projeto de conversão de uma medida provisória que impõe a contratação de 12 mil megawatts de energia mais cara. E com isso nós vamos perder a competitividade da nossa energia para a produção do alumínio e vamos carbonizar essa produção. Vamos perder uma vantagem que o Brasil tem. Então, é um momento extremamente desafiador. As discussões em torno do futuro do país e da própria transição energética, elas são muitas vezes capturadas por interesses específicos que são legítimos, é o jogo democrático. Mas nós precisamos chamar sempre para uma questão central. O que a gente quer? E quando a gente chama para a questão central e traz ela de uma forma simples, a gente quer energia limpa e barata para fazer a transição da nossa sociedade junto com a transição energética para uma sociedade mais próspera e mais justa. Aí você tem um norte e todo o resto tem que se organizar em torno desse norte. E esse é o caminho e a COP nos ajuda a fazer essa reflexão e ir ao governo e ao mundo dizer isso. Obrigada, Paulo. De fato, a gente tem a energia limpa e a energia renovável, mas a gente ainda não tem a competitividade no custo. Isso é algo que a gente realmente precisa endereçar. Isabela, vamos falar um pouquinho de desenvolvimento regional e sustentabilidade no Pará. O Pará é um dos estados que nós gostamos da indústria do alumínio de usar como exemplo de uma região, de um estado onde a gente tem aqui uma das nossas maiores vantagens competitivas quando a gente está falando em cadeia do alumínio, que é o fato de termos uma cadeia verticalizada. E aí depois eu vou falar com o Anderson. Então, a gente tem reservas minerais, nós temos a etapa de refinaria, nós temos aqui fontes, nós temos energia, nós temos produção de alumínio primário, nós temos a cadeia de transformação e nós temos também a cadeia de reciclagem. Então, o Pará concentra grande parte da produção brasileira, não só de bauxita, mas também de alumínio. E aí, quando a gente está falando de ser competitivo na cadeia do alumínio, globalmente, grande parte, como o Paulo mencionou, a gente está vivendo um mundo de fragmentação das relações comerciais, em que existe uma disputa por protagonismo para que os países enfim, se posicionarem dentro das cadeias de suprimento global, onde a segurança no suprimento de determinados insumos é fundamental. E aí, no caso do alumínio, a gente está falando bauxita, alumina, energia. A gente vê o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, em termos de fechamento de produção, de tentativa de também reverter uma trajetória de desindustrialização que nós vivemos aqui no país também, né, Paulo? Se você lembra que nós tivemos algum movimento, alguns anos atrás, nos quais nós avisamos que se
seguíssemos, se a gente não conseguisse endereçar a questão do custo de energia, a gente ia passar por esse processo. Somos um dos poucos setores que está podendo contar uma história de sucesso dessa reversão. Então, assim, os desafios em ter essa segurança, eles agora vêm se somar também com os desafios ambientais. Então, além de você precisar ter segurança de suprimento de insumos, seja ele bauxita, de alumina, de energia, a um preço competitivo, a gente tem agora também os desafios, as metas e todos os investimentos que vão ser feitos para que a gente possa contribuir aí para esse esforço de descarbonização da nossa indústria, dentro de um contexto que a gente chama de geração justa, na qual a gente tem que se manter competitivo, gerar emprego, benefício para as comunidades locais dentro dessa transição. Eu queria ouvir qual que é a perspectiva de vocês, da FIEPA, considerando esse cenário e também considerando a grande expectativa que está recaindo para o Estado, que hoje cedia a COP, e o mundo tudo está olhando justamente para não só cases de sucesso, mas expectativas sobre como que o Estado vê e pretende endereçar esse tema. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Acho que o que perpassa a tua fala é um checklist inacabável e inesgotável de coisas que a indústria na Amazônia, a indústria como um todo vai ter que fazer, mas que os olhares estão na Amazônia, porque aparentemente a indústria que está na Amazônia, ela tem que fazer melhor, mais sustentável, porque ela está sob o escrutínio da opinião pública. E eu acho que isso tem dois lados. Eu acho que o primeiro lado, e tudo que girou em torno da discussão sobre a COP ser aqui, acho que é um símbolo muito grande do que a indústria passa e do que as atividades econômicas passam aqui, que é assim, a gente quer que aconteça, mas tudo que a gente faz, primeiro a gente está atrás de todo mundo, teoricamente, que nem é o caso da indústria do alumínio, e a gente tem que fazer melhor, e se a gente erra, nós estamos contra o mundo, contra a sustentabilidade, mas ninguém quer pagar a conta. Então, é uma equação muito difícil de fechar. E eu acho que a COP é uma grande oportunidade, primeiro, do mundo ver o custo Amazônia, eu chamo isso de custo Amazônia, que é o custo intrínseco da gente manter a floresta de pé, manter sustentável o desenvolvimento do estado ou da região, garantindo o que o mundo pede de nós, que é manter a floresta de pé. É um baita desafio. Então, a FIEPA tem se posicionado muito no sentido de mostrar que o custo Amazônia é um custo importante, que precisa ser pago, sem prejudicar a competitividade, então ele não pode ser pago pela indústria. Mas ele precisa ser primeiro explicado. Então, eu gosto muito do exemplo da energia renovável no Pará e no Amapá. Se a gente olhar o grid, né, o sistema, como se dá a divisão de energia aqui, a matriz energética de energia elétrica no Pará e no Amapá, a gente é fóssil. Faz nenhum sentido, dado que a gente tem as maiores hidrelétricas. E o que explica isso? O que explica isso é a falta de infraestrutura de transmissão e distribuição que nos força a ter uma produção de energia elétrica com base em fósseis, porque basicamente ela é baseada em geradores a diesel. Então, acho que o primeiro passo, e a FIEPA tem feito muito esse esforço, é de explicar que o custo Amazônia ele existe, que ele precisa ser entendido e absorvido não pela indústria, mas pela política pública, não só nacional como internacional. E mais do que isso, a gente precisa explicar como se dá esse custo, sem barrar o desenvolvimento local. E isso fala muito da nossa indústria local, que é uma indústria muito concentrada na mineração. Acho que uma outra fala que tem perpassado todo o discurso da FIEPA e o esforço de construção e de articulação da federação é de diversificação também. Então, essa cadeia de fornecimento que a gente está falando, que vai desde o catering, o motorista, as pequenas indústrias, elas também precisarão ser sustentáveis. Acho que uma das grandes coisas que mudou na agenda esse semestre é o tal do escopo 3. E muitas grandes indústrias falando, olha, já está relativamente
no meu mapa a estratégia de descarbonização de escopo 1 e escopo 2. O meu gargalo é o escopo 3. O que é o escopo 3? Cadeia de fornecimento. Como é que eu faço chegar na cadeia de fornecimento sem fazer com que essa cadeia de fornecimento fique muito mais cara, e aí vai impactar novamente a competitividade, os esforços de descarbonização? Como eu digo, gente, para uma frota pequena de carros que ela tem que trocar por carro elétrico, por hipótese, é muito caro, o serviço vai ser mais caro. Então, acho que a federação tem feito um trabalho muito interessante de fomentar quais são os gargalos e advogando muito para a gente não ficar com aquela pecha caricatural de nós temos só que manter a floresta em pé e isso é uma finalidade. Não, a gente tem que desenvolver economicamente a região e boa parte desse desenvolvimento é suportado pela indústria da Amazônia. Então, fomentar a indústria aqui e diversificar ainda mais essa cadeia, tornar ela ainda mais vertical, com produtos de alto valor agregado, por que não? A gente sabe que isso custa, isso precisa de planejamento e isso precisa vir junto com a clarificação, seja para o governo federal, para o governo do estado, obviamente, que já tem, e também para investidores internacionais, de que o custo Amazônia precisa ser incorporado e que sim, a indústria está de olho em não prejudicar a sua competitividade. E aí acho que a discussão do financiamento climático, para não me estender mais, ela é muito importante. O financiamento climático tem que chegar aqui bem feito, com taxas excelentes, considerando que a gente tem o tal do custo Amazônia para conseguir estruturar não só a indústria, como toda a sua cadeia de fornecimento. E o que a gente quer é exatamente isso, né? Fortalecer nossa cadeia de suprimento, porque no momento de, como disse o Paulo, de conflito, de pandemia, a resiliência, a competitividade é justamente em você ter essa integração. Então, é importante, oxalá, consigamos sair dessa COP com a questão do financiamento mais ou menos endereçados, que a gente sabe que é o grande tema que... Rodolfo, eu vou deixar você por último. Eu queria perguntar antes para o Anderson, assim, seguindo a visão aqui das instituições que estão apoiando as empresas a entender esse cenário, a navegar nesse cenário complicado de insegurança, muitas vezes regulatórias. Anderson, eu queria, na visão aí do IBRAM, pensando 2030, 2050, quais seriam os principais caminhos em inovação, políticas públicas, ou mesmo cooperação, que foi algo aqui que foi mencionado pela Isabela, entre os setores ou entre governos ou outras instituições que poderia ajudar o Brasil a se consolidar como protagonista nessa descarbonização, e considerando que a gente tem aqui uma cadeia que, além de ser integrada, ela é uma cadeia que promove uma alta agregação de valor. Então, aqui o Pará é um estado em que tem concentra as nossas maiores reservas de bauxita. E a gente tem que lembrar que, no caso do alumínio, mais de 88%, quase 90% do que é extraído fica no Brasil para agregação de valor. Então, isso é um elemento assim, que é realmente importante. Eu sei que provavelmente se diferencia de outras cadeias minerais, até porque a gente sempre brinca que mineração de bauxita, diferente de outros minerais, não é um negócio rentável, ele só se justifica pela agregação de valor. Diferente de cobre, ouro, minério de ferro, ninguém investe numa mina de bauxita se ele não tiver uma refinaria, se ele não tiver uma produção de alumínio para justificar esse investimento. Ele não é um minério feito para viajar. Então, eu queria um pouco da visão aí do IBRAM, que também um grande parceiro da indústria nessas discussões e que está junto com a gente advogando por uma política voltada para materiais estratégicos, minerais críticos e materiais estratégicos. Perfeito, Janaína.
Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui participando desse painel. Cumprimentar todos os meus colegas aqui que fazem parte desse dispositivo, né? A ABAL, FIEPA, a Abrace, a própria Hidro também. E só rapidamente, antes de entrar, Janaína, no assunto, um minutinho só para trazer um pouco para o público também, né? Quem que é o IBRAM, que você já mencionou. O Instituto Brasileiro de Mineração, hoje, atualmente, com 49 anos de existência, né? Ano que vem a gente completa aí 5 décadas de existência, representando cerca de 85% da produção mineral brasileira, com um pouco mais de 310 associados, e fomentando, né, não só o advocacy, a defesa dos interesses das associadas e do setor mineral, mas também fomentando inovação, tecnologia por meio, por exemplo, do Mine Hub, que é o maior hub de inovação da mineração, e também fomentando também o próprio conhecimento, né? A gente tem uma iniciativa que é o Unibram, que é a Universidade do IBRAM, não que o IBRAM seja uma instituição de ensino, mas a gente promove diversas parcerias com instituições para levar capacitação, desenvolvimento para todos aqueles que querem se desenvolver e atuar cada vez mais na cadeia. E eu brinco, Janaína, que eu acho que a mineração nunca teve tão em voga no cenário global de uma forma positiva como a gente está hoje, né? Embora talvez seja uma das frases que todos que têm acompanhado os painéis, principalmente voltados para a transição energética, descarbonização, seja, eu acho que a frase repetida e batida diversas vezes, que não tem como falar de transição energética, como falar de descarbonização, sobre fontes limpas e renováveis de energia, sem inserir a mineração nesse contexto como protagonista, mas eu falo que o óbvio ele só é óbvio se você realmente repetir ele diversas vezes. Então não posso aqui deixar de trazer, né, um pouco dessa visão. Com relação à questão dessa parceria, essa cooperação entre setores, entre instituições, o que eu posso trazer e que tem sido uma grande bandeira que o IBRAM tem apresentado na COP30, é que a gente fez, claro, diversos estudos preparatórios, diversas ações e aprofundamento com papers, seja ligados a parceiros do setor ou mesmo externos. Tivemos aí, por exemplo, a Coalizões Minerais de Transição, que a gente, em parceria com o Conselho Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, né, o CBDS, e também junto com a Vale e outras 14 instituições, a gente apresentou não só um mapeamento, né, das emissões do setor como um todo, mas principalmente trouxe aí uma possibilidade de redução de 90% da emissão de gás, uma redução aí de 90% do setor mineral. Então essa é uma primeira forma que o IBRAM tem apresentado, né? Um compromisso do setor. É um compromisso não do IBRAM em si, mas do setor mineral. Dentro do IBRAM, e legal que a nossa colega Juliana da Alcoa está aqui, participa de diversos grupos de trabalho. No IBRAM a gente tem, por exemplo, Janaína, um programa ESG da mineração do Brasil, onde a gente, em conjunto com todas as associadas, a gente estabelece metas, diretrizes, para que a gente possa caminhar um setor, não apenas, por exemplo, a Hidro, que já tem diversos cases, a Alcoa, com boas práticas de descarbonização, de redução de emissão na operação, escopo 1, escopo 2, 3. Então, de a gente atuar enquanto setor para que a gente possa caminhar em prol de uma descarbonização conjunta do setor, né? Então, foi lançado esse compromisso de até 2050 a gente conseguir essa redução de 90% da emissão de gases no setor mineral. Além disso, tiveram outros compromissos que o IBRAM e em conjunto com as associadas lançaram, seja na questão de aumento de energia renovável, na redução do consumo de água também, e inclusive também metas e compromissos ligados à adaptação climática. A gente tem um compromisso de estabelecer 30 planos de desenvolvimento voltados para municípios visando a adaptação climática, né? Utilizando ali dados do IPS, o Índice de Progresso Social, a gente vai fazer essa seleção desses 30 municípios para, claro, em conjunto
uma ação das mineradoras em conjunto com as prefeituras para que a gente possa estabelecer planos de desenvolvimento que sejam vinculados à questão da adaptação climática. Então, diversos compromissos que estão sendo trazidos aqui na COP30, porque, querendo ou não, e o embaixador Corrêa do Lago frisou sempre muito isso, que essa teria que ser uma COP de implementação, de a gente, de fato, trazer não apenas dados ou promessas, mas, de fato, levar para a implementação. Então, o IBRAM, capitaneando aí essa discussão interna do setor mineral, em conjunto com as instituições também parceiras de fora do setor mineral ou vinculadas de alguma forma, a gente tem buscado não só fincar a bandeira de que a mineração ela é um grande protagonista nesse momento que a gente fala, né? E trazendo até um exemplo para o público que está acompanhando, né? Por que a gente fala que não é possível a gente falar em descarbonização, em fontes limpas, sem a mineração? E aí isso é uma dúvida que ontem até trouxeram, mas como que é necessário mineração para energia eólica, já que ela vem ali do vento? E aí, para quem não sabe, para que você consiga, de fato, produzir energia eólica, você precisa de 10 tipos diferentes de minerais. Por exemplo, para você construir aquelas megaturbinas, você precisa de toneladas de ferro, toneladas de alumínio, você precisa de toneladas de terras raras. Então é super importante a gente entender que, de fato, e aí por isso vem essa tecla de que não é possível a gente conseguir essa transição energética sem, de fato, a presença dos minerais. E embora a gente tenha o grande potencial aqui no Brasil, também acompanha, né, eu acho que é sempre importante a gente frisar, não só falar da parte boa, mas a gente precisa também enfrentar os desafios, né? A gente tem, embora no nosso país a gente tenha um grande potencial geológico, mas a gente não recebe muitas vezes muitos investimentos para que se amplie esse mapeamento geológico, né? Se a gente usa uma escala de 1 para 100 mil, só 25% do território é mapeado. Se essa escala vai para de 1 para 50 mil, isso cai para 4% de território mapeado. Então a gente tem ainda muito a avançar. E, além disso, fortalecer agências reguladoras, conseguir políticas públicas, né, que de fato possam tratar dos minerais críticos e estratégicos com a importância que ele dá. Porque senão a gente percebe essa grande diferença, né? Enquanto a gente engatinha para a tentativa de uma construção de uma política nacional de minerais críticos e estratégicos aqui no nosso país, a gente vê a China, que já tem faculdade, universidade de terras raras. Então a gente precisa atuar de forma conjunta para não só, claro, a mineração, mas o setor produtivo como um todo se desenvolver, claro, sempre de uma forma sustentável e de uma forma responsável. Obrigada, Anderson. Bom, Rodolfo, obviamente que eu deixei você para o final, porque a gente queria trazer, a gente tem aqui a visão, a perspectiva de cada uma das instituições, entidades setoriais e como que cada uma delas atua na defesa e contribuindo de maneira colaborativa, né, cada uma dentro de sua competência, para apoiar as empresas, a indústria nesse esforço. E eu queria então que você trouxesse, por exemplo, de que forma uma perspectiva aí já da empresa, já real, um case, de como que a Hydro opera com uma cadeia de valor, assim, que ela já opera numa cadeia de valor totalmente integrada, mas de que forma essa estratégia pode garantir rastreabilidade das emissões, controle da cadeia de custódia e impulsionar de alguma forma essa transição para uma produção de baixo carbono. E quais são os principais projetos, se você puder obviamente falar, que vocês vislumbram podem dar esse passo à frente, assim, considerando todos esses nossos desafios e oportunidades que temos à frente. Janaína, obrigado, bom dia a todos. Queria agradecer a parceria com a CNI e com a BAL para produzir esse painel, compartilhar esse painel aqui tão ilustre com os colegas.
Bom, a Hydro é uma empresa de alumínio e de energia, né? Então, assim, a gente tem, sim, a cadeia integrada da produção do alumínio no mundo, mas especialmente aqui no Brasil e aqui no Pará, né? Então, aqui a gente está operando a nossa cadeia de mineração da bauxita em Paragominas, a nossa refinaria de alumina em Barcarena, nosso smelter de alumínio primário também em Barcarena. Então, estamos todos aqui, essa cadeia dentro do estado que está recebendo a COP, dentro do bioma amazônico. E também, mais recentemente, no Brasil, gerando parte da energia elétrica que nós consumimos, né? Então, nós temos essa posição que é bem estratégica, estratégica em alguns sentidos, inclusive de rastreabilidade das nossas emissões, né? Então, estar no controle de toda essa cadeia nos permite maior controle e robustez no mapeamento das nossas próprias emissões. Então, nós temos o selo ouro do GHG. A gente consegue dizer hoje que nós temos um mapeamento do nosso portfólio de emissões de maneira bem robusta. E tendo a informação, acho que é o primeiro passo para a gente conseguir seguir em frente. E o alumínio brasileiro, o alumínio da Hydro, então, a gente já consegue dizer com muita confiança hoje que nós entregamos um produto já com uma baixa pegada de carbono se a gente compara com os nossos competidores internacionais, né? Se a gente olha a média de emissões de um lingote de alumínio do mundo, de outros países, o Brasil entrega hoje já bem abaixo da média. A gente consegue dizer hoje já que é um alumínio de baixa pegada de carbono. Claro que não é o suficiente. Temos que fazer mais, a gente precisa fazer mais, a gente consegue fazer mais. Então, sim, nós temos projetos, né, vários projetos de descarbonização. O que hoje entregar esse alumínio é um diferencial. Então, hoje temos nichos de mercado para o nosso produto que valorizam esse diferencial, e são até parceiros que nos procuram para obter esse produto, mas, pegando um gancho na fala dos outros, né, dos colegas, além do parceiro comercial, eles começaram a se tornar os parceiros nos nossos projetos socioambientais. Então, empresas de automotivo, uma Mercedes, uma Porsche, que buscam um produto de baixo carbono na cadeia de suprimento deles, conheceram aqui a nossa produção, a nossa cadeia e se tornaram sócios nos nossos projetos ao longo do Pará de programas ambientais, programas sociais. Mas hoje o que é um nicho de mercado, a gente entende que no futuro vai ser um valor mais absoluto de estar ou não estar no mercado, né? A transição energética, combate às mudanças climáticas, que é um valor da sociedade intrínseco, em algum momento, na questão de tempo, o nosso produto estar descarbonizado ou não, ou estar com menos carbono ou não, vai ser uma questão de estar sendo aceito ou estar fora por completo do mercado. Então, hoje o que a gente está fazendo é se preparando para esse futuro. Hoje a gente começa a dar esses passos para chegar nesse futuro de uma maneira forte. E de projetos, né, práticos, concretos, que a gente está entregando de descarbonizar a nossa produção no Brasil, posso sim compartilhar, com muito satisfeito em compartilhar eles, né? Assim, já investimos 12,6 bilhões de reais desde 2022 na parte de descarbonização, na parte social, na parte ambiental. E, bom, um dos projetos que a gente cita muito é a troca do óleo que a gente consumia na Alunorte. Trocamos todo o consumo do óleo combustível com combustível fóssil, de um fator de emissão maior, um combustível mais pesado, trocamos todo por gás natural. Apesar de ser um combustível fóssil, é um combustível fóssil mais leve, de uma emissão menor, e só com este projeto a gente conseguiu reduzir em 30% as emissões da Alunorte. Então, entrega que a gente conseguiu em dezembro do ano passado, em janeiro deste ano. Então, viemos já entregando algo concreto, né? E que eu também gosto de citar desse projeto, projeto nosso, né, da nossa descarbonização, mas que tem uma externalidade positiva muito interessante. Porque dado a grande escala do nosso consumo, o longo prazo do contrato que a gente conseguiu firmar com o nosso fornecedor do combustível, a gente se tornou a âncora que permitiu uma nova infraestrutura, um terminal de regasificação de GNL vir para Barcarena, que é um local que seria difícil de trazer. Tem poucos outros terminais do tipo no Brasil. Então a gente conseguiu trazer uma infraestrutura, viabilizar que fosse trazido uma infraestrutura de destaque
aqui para a nossa região. E que vai permitir outras empresas, outras indústrias que estão aqui na região, no Pará, em Barcarena, em cidades próximas, que enxerguem no gás natural um potencial para a sua descarbonização, que também busquem ali, tem capacidade para outros consumidores. Então a gente identifica aqui que uma indústria de base, uma grande indústria, serviu como o indutor de uma questão positiva, uma ponta de lança que traz uma nova cadeia de suprimento. Aí eu puxo o gancho para um segundo projeto que eu gosto muito de falar dele, aí no biomassa, que é o caroço do açaí. Pará é o maior produtor de longe de açaí, que infelizmente gera um resíduo, que é o caroço. Uma vez que você extrai a polpa, sobra o caroço, que é um resíduo que inclusive há uma dificuldade no Pará de dar uma destinação adequada para ele. Então a gente identificou nisso uma biomassa, um biocombustível para a gente usar na nossa operação também na Alunorte. Estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa e desenvolvimento com a Universidade Federal do Pará para usar isso em substituição do carvão mineral. Então a gente consegue substituir um combustível fóssil importado, pesado também, por um elemento com uma pegada regional fantástica, né? Então estamos num processo de entender como tecnicamente ele funciona. Estamos bem avançados fazendo uma mistura do caroço do açaí com o carvão. E se tudo der certo, seguirmos aqui nesse ritmo, o objetivo final é eliminar por completo o uso do carvão mineral e usar essa biomassa. E também vamos desenvolver uma nova cadeia de suprimento, que não vai ser nossa, a gente vai ver se vai estar na mão de outras empresas, que uma cadeia de suprimento que não existia passa a existir para nos fornecer esse biocombustível dentro da Alunorte. E para não deixar de falar, tudo isso numa pegada da gente puxar para nós mesmos essa responsabilidade de descarbonização, né? Um terceiro fator, um terceiro projeto legal de falar, é que nós investimos em 4 usinas de geração de energia elétrica renovável. São 3 usinas solares e uma eólica, espalhadas pelo Brasil, onde está o melhor ponto de aproveitamento desses recursos. Os 4 projetos somam 2,3 gigawatts de potência instalada, e com isso a gente consegue, verticalizando o nosso próprio investimento nessas plantas, também na cadeia integrada da nossa produção, garantir que na Alunorte e na mineração Paragominas, 90% da energia elétrica que a gente consome vem dessas usinas, então a gente consegue garantir energia renovável em quase 100% da nossa produção dessa primeira parte da cadeia. E na Ubrais, também com projetos de energia renovável, somados com carteiras do mercado que a gente procura, também de energia renovável, hidrelétrica, inclusive. Na Ubrais a gente tem 100% de energia elétrica renovável nos abastecendo. Então, assim, a gente tem metas de descarbonização, Janaína. A nossa meta de reduzir 30% as nossas emissões globais da hidro até 2030, 30% até 2030, pelo menos até 2050, nos tornarmos carbono neutro. Então, assim, de novo, no Brasil a gente já tem um produto diferenciado, que a gente entende vai ter uma demanda maior no futuro por esse tipo de produto, e a gente está avançando para fazer ainda melhor. Acho que o Brasil fornece as condições para a gente chegar e bater essas metas. Perfeito, Rodolfo. Bom, acho que pela fala de todos, acho que a gente pode chegar ao entendimento que a transição de alumínio, ela não é apenas a transição energética, né, do alumínio, ela não é apenas uma agenda tecnológica ou meramente energética, ela é estratégica para o desenvolvimento industrial, regional e para a construção desse futuro aí de baixas emissões. Mas a gente precisa sempre lembrar que uma transição justa, ela não deve seguir um modelo único, que existem soluções, como o Rodolfo disse, que elas podem ser adaptadas às realidades operacionais, econômicas, sociais de cada país, de cada região. O que funciona em um determinado contexto não necessariamente se aplica ao outro. Tem uma agenda que o Paulo, né, sempre bate, de que a gente tem que parar de ficar importando modelos, e isso de fato é verdade. O Brasil, por exemplo, não tem um problema de diversificação da sua matriz energética. A gente tem uma das energias mais limpas e diversificadas do mundo. Nosso desafio não está na geração, ela está, como Isabela também trouxe, nas questões de infraestrutura, de conexão, de transmissão, de distribuição,
nos encargos, nos altos custos estruturais e na formação dos preços de energia. São fatores que afetam profundamente a competitividade do setor, e para isso a gente precisa tentar endereçar uma série dessas questões estruturantes. Então, assim, considerando que a gente já está encaminhando aqui por uma finalização, eu queria dar a cada um de vocês uns 2 minutos para que vocês fizessem aí, tecessem as suas considerações finais, daquilo que vocês acham que é importante, de que forma esse debate se conecta ou pode se conectar ainda mais. Vou começar com você, Isabela, e depois a gente pode seguir a ordem, Paulo, Rodolfo e Anderson. Olha, eu acho que, do ponto de vista do Pará, o desafio está posto, mas eu entendo que o desafio nos dá oportunidades de sair na frente de outras indústrias, até de outros estados, inclusive de outros países. Então, a transição energética no Brasil, ela é uma oportunidade de negócio. E essa oportunidade de negócio pode ser incorporada pelas indústrias, seja porque elas se tornam produtoras de energia, junto com a sua produção de atividade final, seja porque lá na frente o produto delas pode se tornar mais competitivo, mais certificável, mais interessante para a exportação. Então, é claro que não é fácil, a gente precisa construir política colaborativa, incentivo claro, estabilidade regulatória, segurança legal, mas olhando o copo meio cheio sempre, a gente tem sim uma oportunidade de se destacar e se desenvolver a partir deste novo cenário posto, porque quando ele embaralha o jogo geopolítico, agora a gente pode se posicionar lá na frente. Então, acho que a mensagem é essa. E a federação com certeza está à disposição para ajudar a construir esse caminho e colocar o Pará no mapa de desenvolvimento econômico e de referência de alumínio de baixa emissão de carbono. Obrigada, Isabela. Paulo? Bom, primeiro um prazer estar nesse debate. Eu acho que a ABAL, o IBRAM, a Federação do Pará, a CNI, as empresas como a Hidro, nesse diálogo, nessa concertação, trazem uma contribuição muito importante para o debate. Eu estou muito satisfeito de participar do que está acontecendo aqui e do que nós estamos construindo para o futuro. Tem muitas consequências do que vai ser decidido na COP, e ano que vem nós temos um ano eleitoral no país, em que nós vamos ser convidados a refletir sobre que futuro nós queremos. É muito bacana essa oportunidade. E eu quero dizer que, no fundo, a gente precisa, é natural que os interesses específicos se apresentem em todos os ambientes, no Congresso Nacional, aqui nos corredores da COP, para dizer, olha, me veja, né? Se eu sou o biocombustível, eu chego e digo, eu sou maravilhoso, me compre na quantidade que eu acho que eu posso produzir, pelo preço que eu vou produzir, me misture no combustível tradicional, ou vai aumentar um pouquinho para a indústria, mas vai ser legal. E cada um tem a sua agenda, isso é legítimo. Nós precisamos olhar o todo e dizer o que a gente quer, o que é fim e o que é meio. O fim é ter um planeta melhor e ter um país melhor no planeta melhor. Para nós, isso é claro, energia limpa e barata para produzir produtos verdes e competitivos. Ajudar o mundo a resolver a crise climática, enquanto a gente ajuda o Brasil a fazer a transição da sua sociedade para uma sociedade mais próspera e mais justa. Esse é o norte. Então a gente tem que ter clareza em relação ao norte e alinhar todos os projetos específicos, e todos cabem num Brasil maior, é como o setor elétrico. Vamos parar de tentar resolver o problema jogando o custo para o outro pagar, e vamos ser capazes de enxergar um futuro em que a gente vai consumir o dobro da energia produzindo produtos verdes aqui. Aí cabe todo mundo. Então é um caminho de unidade, porque crescendo a gente vai diluir as ineficiências, diluir o custo da infraestrutura e gerar mercado para todo mundo que vende e todo mundo que quer comprar energia. Nos falta essa clareza em relação a onde a gente quer chegar, e debates como esse nos ajudam nisso. Obrigada, Paulo.
Eu sempre tenho que aproveitar a sua fala, porque ela é muito pertinente com o dilema que a gente vive também aqui no setor do alumínio. Então, por exemplo, a gente já tem um alumínio de alta intensidade, mas a gente não consegue capturar, ou de baixa intensidade, a gente não consegue capturar o valor, por exemplo, dessa nossa vantagem competitiva sustentável. Embora já tenha alumínio sendo comercializado em alguns mercados com um prêmio verde, não é todo mundo que está disposto a pagar isso. Então, assim, tem um custo. O investimento das empresas que estão investindo em novas rotas tecnológicas, isso tem um custo. Mas nem todo mundo está disposto. O consumidor ainda não, ele precisa amadurecer nesse sentido. E aí não adianta nós, enquanto indústria, queremos impor esse custo para eles. Então, a gente tem que ficar o tempo todo reduzindo as nossas margens para que a gente seja competitivo. E esse é o dilema também que deve valer para a indústria de energia. Não adianta querer empurrar uma solução quando para o consumidor, quando o consumidor do consumidor não está disposto a pagar ainda. Janaína, a reflexão se a gente não estragar a energia limpa e barata que a gente está estragando, a indústria do alumínio não vai precisar de um prêmio verde no preço de alumínio, ela vai ter um bônus verde, que ela vai conseguir oferecer um alumínio que é competitivo e é verde. E quem escolher comprar da gente vai comprar feliz pelos dois motivos, que é competitivo e que é verde. É isso que, assim, é a grande mensagem. Se a gente não estragar a nossa energia, nós vamos ser verdes e competitivos, e aí esse dilema tá superado. Perfeito. Rodolfo. Bom, também agradecer aqui, acho que foi um painel de diferentes óticas, muita mensagem densa, rica e convergente, né? Essa é a COP da ação, essa é a COP da entrega, né? Então existe de fato uma urgência da gente conseguir entregar os nossos projetos de carbonização, né? A indústria de base, os consumidores de energia de maneira geral, que em última instância são quem estão descarbonizando a indústria, que tem a responsabilidade de fazer isso, descarbonizando a economia, né? Precisam, tem uma pressão de tempo. Assim, quando a gente pensa em metas de 2030 para projetos desse porte que a gente desenvolve é amanhã. Mesmo 2050, para a gente chegar numa ambição de ser carbono neutro, também é muito pouco tempo. São grandes projetos, complexos tecnicamente, e de uma parte de financiamento também muito desafiadora. Mas a gente acredita sim que o Brasil tem... Desculpa. A gente acredita sim que o Brasil tem todas as condições de liderar esse processo de transição energética. Nós temos enorme abundância de recursos energéticos renováveis, que na sua origem, ali, no seu aproveitamento, eles são competitivos. Nós temos a grande diversidade e riqueza de minerais, então estamos numa posição estratégica muito privilegiada. Só que isso não está se traduzindo em vantagem competitiva para o consumidor de energia. Então, a conta de energia que chega para a gente tem se tornado um peso. Para a indústria do alumínio, energia é um componente crítico da nossa composição de custos. Então, conforme a gente entrega projetos, o custo marginal da descarbonização é crescente. Então, a gente consegue avançar com uma certa velocidade, os seguintes ficam mais desafiadores. Então, quando a gente olhar para a transição energética, que, concordando com os colegas, não é um fim, é um caminho para chegar na descarbonização, a gente precisa olhar com um olhar estratégico de país, de acelerar esse processo de transição energética para conseguir atingir as nossas metas, né? Bom, então assim, de novo, é uma mensagem um tanto de otimismo, que a gente tem muitas boas condições de fazer bonito, mas a gente tem um dever de casa complexo e de curto prazo para entregar primeiro. Tá? Bom, por parte da Hydro, estamos amplamente disponíveis a contribuir. Perfeito. Anderson? Janaína, aproveitando o longo tempo que eu tenho, já zerado, mas não posso deixar aqui de agradecer mais uma vez, né, o convite para que o IBRAM estivesse aqui na mesa, discutindo com os colegas. Eu falo que a gente poderia ficar aqui horas, né, é uma pena que acaba passando rápido demais, mas só reforçar aqui o compromisso do IBRAM, né, cada vez mais uma mineração responsável, e quando a gente fala responsável é não só do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista social e ambiental, para que a gente possa, como o Rodolfo falou,
fazer com que, de fato, os benefícios cheguem até a ponta, né? Cheguem até a sociedade, que esse desenvolvimento se reverta ali em uma maior geração de empregos, em capacitação, em desenvolvimento local, em benefícios para as comunidades locais, para as comunidades tradicionais. Então, só reforçar esse compromisso do IBRAM e permanecer sempre aqui à disposição. Para quem talvez não saiba, né? O Instituto tem 3 escritórios, um deles fica sediado em Brasília, o outro em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, né? E o terceiro fica sediado aqui em Belém, aqui no estado do Pará. Então as portas estão sempre abertas lá da Casa da Mineração, um ambiente que é dividido inclusive com o Simineral, o Sindicato das Indústrias Minerais aqui do estado do Pará, que o presidente é o Anderson Baranov, presidente CEO da Hidro no Brasil e também presidente do Simineral. Então seguimos à disposição para continuar essas discussões e trazer cada vez mais desenvolvimento e sempre aliado, claro, à responsabilidade e à sustentabilidade. Obrigado. Bom, obrigada a todos. Eu acho que é importante agradecer também à CNI por nos receber, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho de contribuir essa visão de longo prazo, de que forma nós podemos contribuir para esse movimento, para essa ação climática. Agradeço também todos os meus painelistas, Isabela, Paulo, Rodolfo, Anderson. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje.